Mas hoje estão aqui na nossa igreja, Leander e Ellen, são amigos, irmãos, gente boa. E esperamos que ele traga uma palavra aí para a gente também, né? Sejam bem-vindos, que Deus use vocês. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Val. O Val falou que alguns não me conhecem, mas é interessante a nossa história, né? O Val é um museu, né? Ele já está aqui há mais... Essa igreja era em Xinuan, certo? Alguns lembram. Então, durante a minha faculdade, isso faz 16 anos, o Val já era a pessoa mais experiente da igreja naquela época, há 16 anos atrás. Então, durante a faculdade, a gente ajudou, a gente voluntariou, a gente ajudou bastante a igreja nesses 4 anos. Então, essa igreja tem um lugar especial no meu coração e é um prazer estar aqui hoje para dividir um pouquinho da nossa experiência, da nossa jornada, alguns testemunhos, para que a gente possa inspirar e encorajar um ao outro nessa jornada de fé enquanto Jesus não volta, né? É muito bom estar aqui. Bom dia para todos vocês. Alguns rostos a gente já conhece ontem eu estava calculando quanto tempo e são quase 2 décadas, né? E a gente não é tão velho, mas a gente também não é tão novo, né? Só vou dizer que a Bela não está aqui hoje, mas ela não falava palavras ainda quando a gente estava em Tino. E o Andrew não era nem nascido. Enfim. E o tempo corre agora aqui para a gente olhar para aqui, um vídeo passa pela nossa cabeça, né? Para a gente é full circle. Agora a gente está aqui com os nossos filhos. E o Leander falou que a gente serviu a igreja naquela época, mas a gente foi servido pela igreja naquela época. Nós fomos abençoados mais do que podíamos abençoar a igreja naquela época, no auge dos nossos 19 anos. E estar aqui hoje é um motivo de agradecimento muito grande para nós. Obrigada. É muito bom ver rostos amigos aqui, família Jacovani. O Val me atormenta muito, mas eu sei que no fundo ele me ama. E estar aqui é sempre sentir em casa. Então, obrigada por nos receber, pelo convite carinhoso. Bem. Falaram para a gente que a gente tinha 30, 40 minutos. Até que horas que a gente tem? Só para a gente... Até terminar. Tá, porque a gente fez aqui o nosso esboço da nossa mensagem de hoje, mas a gente não treinou. Então só Deus sabe o tempo que vai dar isso aqui. Mas que Deus possa nos usar e ungir. Bom, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra nos ensina que devemos pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, para nos aproximarmos de Ti em oração, para que o Senhor venha e possamos ser elevados ao Teu trono e encontrarmos o Senhor de maneira plena e pura. Então pedimos perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor possa afastar de qualquer coisa que está distraindo a nossa atenção e o nosso foco para o céu. Que o Senhor possa estar conosco, dando o Seu Espírito Santo, guiando nosso coração, nossos pensamentos nessa manhã, e que Seu nome seja exaltado e adorado nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos começar então abrindo a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 1. E o nosso sermão tem o título de A Oração que Muda Rotas. E nós vamos refletir um pouquinho sobre oração nesta manhã. E vamos começar lendo 1 Samuel capítulo 1, verso de 10 ao verso 20, ok? Então, se você já tem aberto aí, diga amém. Então, vamos começar no verso 10. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho.
Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Aí pulando ali para o verso 20, fala o seguinte, que ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, e a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém. Quantos aqui já tiveram uma oração respondida como a de Ana? Quantos já viveram esse privilégio de ter uma oração respondida? O que aconteceu aqui foi um milagre, um grande milagre de uma mulher que tinha o sonho de ter o filho. E por muitos anos ela sofreu e pediu, intercedeu e insistiu com o Senhor. E Deus finalmente concedeu para ela esse milagre como resposta de sua oração. Preparando esse sermão hoje aqui, não é um sermão, porque é o seguinte, quando a Mel entrou em contato com a gente para falar, eu disse sim, e nós dissemos sim, mas depois me ocorreu, né? Eu vim de uma família de 3 pastores, meu pai e 2 irmãos são pastores. Quando eles vão pregar e fazer um sermão, é uma semana ali, ó, debruçando na exegese e tal, e eles fazem, né, grandes coisas. Depois, quando a gente parou para sentar, que eu falei assim, ok, vamos preparar a nossa mensagem de sábado, eu falei assim, there's no way, eu não consigo fazer o que eles fazem. Mas depois eu lembrei que a gente estava aqui com amigos, e depois eu lembrei de uma citação de Ellen White que fala que alguns dos nossos cultos poderiam e deveriam ser dedicados à ação de graças, a testemunhos. Então, não é um sermão elaborado de pastor, mas vai ser com muita alegria que a gente vai dividir hoje alguns testemunhos com vocês de algumas coisas que a gente já viveu em oração, até mesmo para a gente lembrar, porque o que a gente vai falar aqui, o que a gente estudou essa semana, é para nós também. Bem, Deus nos ouve e nós somos frutos de oração. O ano era 2021, e a gente morava aqui em Riverside, aqui pertinho da igreja. E o Leander, um belo dia, virou para mim e falou assim, ó, vamos vender tudo, nossa casa, nossos móveis, tudo que a gente tem. Vamos comprar um RV e vamos sair viajando pelo país? Falei, é o quê, senhor? Tinha 2 filhinhos pequenininhos e eu falei um solid não para ele. Eu falei assim, sem chance. Com 2 crianças pequenininhas, nessa fase da vida que a gente está agora, não vai acontecer. E foi quando aconteceu o primeiro milagre, porque eu falei assim para ele, só tem um jeito de você me convencer de eu ir, é orando, porque é só Deus que tem capacidade de me convencer desse seu plano. E 1 ano depois, com ele orando e a gente conversando, ele me convenceu. Vendemos nossa casa, mas mais do que isso, numa certa noite eu acordei de madrugada, a pressão tinha aumentado, as razões estavam alinhadas, fazia sentido a gente fazer isso, por um lado, por mais que seja um plano unusual, né? E uma noite Deus me acordou às 3 horas da manhã, às 3h33 da manhã, e eu senti que Deus falou assim, vai, eu te dou minha bênção. Esse é o plano que eu tenho para vocês agora. E de aí então, o que aconteceu? A gente botou a casa no mercado, era na época dos 2,5% dos juros, e aí tudo aconteceu muito rápido. Tivemos comprador, tivemos que vender tudo, e aí nos mudamos finalmente, encurtando essa parte da história, a gente vendeu a casa, a gente mudou para um RV e a gente começou a viajar. O interessante é que nos acampamentos onde a gente ficava, as pessoas elas são mais tranquilas, elas são mais relaxadas, elas estão mais abertas a testemunhos, a witnessing, a palavra de Deus, e foi ali que a gente descobriu que a nossa jornada pelo motorhome, viajando, não era somente uma questão egoísta, mas era também um chamado. Pessoas estavam vindo, a gente estava tendo a oportunidade de compartilhar a nossa fé, das nossas crenças, da Bíblia, de Jesus, e a gente começou a entender que, ali existia algo especial que estava acontecendo, era um chamado mais do que simplesmente uma razão egoísta.
E uma história interessante aconteceu. A Aurora e o Zé estavam ali brincando, e uma menininha, geralmente assim no campground é assim, né? Você está ali acampando, de repente as crianças já se conectam, você nem percebe, elas já estão brincando umas com as outras, já estão fazendo ali. E nesse momento veio uma menina e já estava brincando com a Aurora ali na frente do nosso trailer. E logo depois de uns 30 minutos, veio o pai e a mãe dessa criança, e a gente ali começou a conversar, a se conhecer, trocar informações. E essa pessoa, era recém-convertida. O coração dela estava on fire, estava pegando fogo por Jesus. Era lindo. E ela começou a falar, a gente começou a compartilhar as nossas crenças, a Bíblia, a gente orou junto. Depois de algumas horas ali conversando, ele começou a perguntar mais da gente. O que vocês acreditam? Qual igreja vocês vão? O que vocês acham disso, daquilo? E foi aí que a gente teve a oportunidade de compartilhar com ele sobre o sábado. A gente tinha em comum muitas e muitas crenças, só que o sábado ele nunca tinha ouvido falar. Ele perguntou pra gente o que a gente acreditava ser a marca da besta. Assim, ó, pum! Pum. A gente não estava esperando. Não estava esperando. E aí foi o momento que abriu aquela porta. Falou, ok, vamos então conversar sobre o assunto. Aí a gente então gastou um tempo conversando sobre o assunto, explicando ali a Bíblia. E a gente tinha, por muitos meses, alguns livros evangelísticos no carro, que a gente sempre deixa alguma coisa ali. Só que tinha um livro, que é aquele livro que você nunca dá, porque não é evangelístico. Chamava... The Sunday Law. The Sunday Law. É aquele preto e branco, branquinho. Aquele ali você fala assim, você tem que... É uma razão muito específica. Era assim, Steps to Christ, não sei o que lá, Sunday Law. Lá atrás. E a gente falou, é esse. Só tinha um. Falou assim, é esse livro aqui. Porque ele já estava muito curioso. E a gente pegou aquele livro e falou assim, a gente sentiu, não tem outro. É esse que ele quer saber mais. Ele estava com fome de saber mais sobre o assunto. A gente deu para ele e falou, tá aqui, aqui vai ter toda a explicação bíblica e histórica de como aconteceu a questão da troca do dia do sábado para o domingo e tudo mais. E ele ficou muito empolgado, pegou o livro, voltou, já era noite, voltou para o trailer dele e foi dormir. Daí ele voltou no dia seguinte e veio contar para a gente a experiência, a jornada dele daquele momento até amanhã. Ele falou que não conseguiu dormir. Ele passou a noite acordado, lendo e estudando, e voltou naquele dia de manhã convicto. Falou assim, eu estou convicto que o sábado é o dia do Senhor. E o que eu olho para trás, eu vejo assim que muitas vezes a gente tem que estar disposto nas mãos de Deus. A gente não foi atrás daquela pessoa. A gente só estava ali na hora certa, no momento certo, e Deus falou assim, agora aqui, tá aqui, vai. Apresenta para essa pessoa o que ele ainda não sabe, o que ele não descobriu. Uma luz adicional na vida daquela pessoa que já estava buscando Deus com todo o seu coração. Então, eu olho para trás e eu me inspiro com essa história de ser instrumento. Quando a gente ora para Deus e pede para Deus ser usado por Ele, às vezes a gente só tem que abrir os olhos e ver com quem está ao nosso redor. Depois que ele teve essa experiência, eles estavam muito sedentos. O que é o sábado? O que vocês fazem no sábado? Quando começa o sábado? Quando termina o sábado? E eu não lembro se a gente conseguiu passar um sábado juntos, mas eu lembro de explicar assim, tintim por tintim. O sábado começa na sexta-feira, na hora do pôr do sol. Normalmente a gente já deixa tudo pronto, a gente faz um culto juntos. E eu dei um script, mais ou menos, não do que é certo e errado, mas de sugestões de como eles poderiam guardar o sábado. E então, no sábado seguinte, ela me mandou uma mensagem e falou assim, feliz sábado, nós guardamos o nosso primeiro sábado. Há 2 anos antes dessa data, eu havia sido diagnosticada com uma doença autoimune. Muitos aqui acompanharam. A Julie foi uma das primeiras que me ligou e falou assim, amiga, dê graças a Deus, porque não é algo pior. E hoje eu dou graças a Deus, realmente, porque não era algo pior. E eu fui diagnosticada com lúpus. A esposa desse rapaz, o motivo pelo qual a gente se aproximou primeiro, foi porque ela também tinha lúpus. E a gente descobriu isso numa conversa. Eu lembro de ter orado a Deus, na época que eu fui diagnosticada, com muitas perguntas. Eu era jovem, meus filhos eram pequenos, e estava afetando muito meu estilo de vida na época, quando a doença estava muito ativa. E eu não tive respostas.
Mas eu pude agradecer por 2 coisas. Não é algo pior. E 2, eu posso transformar isso em bênção. E naquele momento também, para aquela mulher, naquele dia, eu consegui transformar minha dor em bênção. Por causa da doença, a gente fez uma ponte. Eles abriram para a gente o coração deles, a casa deles, a intimidade deles. Né? Porque é uma coisa muito pessoal. E depois disso, Deus nos levou até o sábado. Então, quando a gente fala em oração, a gente fala sobre Deus. Porque Deus é o recipiente da nossa oração. E Ele é quem age diante das nossas orações. Mas tem uma pergunta intrigante para mim talvez vocês saibam a resposta, mas é sempre bom a gente lembrar. Se Deus é todo-poderoso, onipotente, se Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, se Ele é onisciente, Ele sabe tudo, se Ele é amor, se Ele é bondade, a gente canta tanto do goodness of the Lord, por que a gente precisa orar? Se Ele sabe o que a gente precisa, se Ele é bom, se Ele tem tudo o que a gente precisa, se Ele pode resolver todos os nossos problemas, por que a gente precisa orar? Ou pior, orar por coisas básicas. Orar por saúde. Saúde é um bem muito básico. Orar por comida, orar por alimento, orar pelos seus filhos. Por quê? Existe uma resposta para essa pergunta que, estudando nesse tema, me trouxe muita paz e muita clareza a relembrar disso. O primeiro motivo que a gente precisa orar é porque, primeiro, a oração não muda Deus, ela muda a gente. Então, quando a gente ora e quando a gente se submete em oração a Deus, a gente se alinha, é um movimento da gente querer se alinhar com a vontade de Deus. Então, muitas vezes, como no caso da minha doença autoimune, Deus não me deu a cura com um toque ou com uma palavra, mas Ele agiu em cima dela e eu mudei. Com o tempo e num cronograma divino do qual eu não tinha ideia, hoje a minha doença mudou minha vida para melhor, em muitos aspectos. Até um trabalho, recentemente, eu consegui, porque eu acabei me especializando em lifestyle e isso me ajudou, né, Julie? E a Julie também foi parte desse processo, desse milagre. Mas a segunda coisa, que é uma coisa que a gente não lembra muito, é algo que a gente pouco fala e pouco discute. A gente ama falar sobre os atributos de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, you name it. A gente sempre fala. Mas tem 2 atributos de Deus, dos muitos mais que Ele tem, que são importantes para a gente entender aonde a nossa oração land no mundo que a gente vive, na história que a gente vive. Primeiro é que Deus é um Deus de relacionamento. Deus pede um casamento com a gente. Deus pede uma intimidade com a gente espiritual. E isso faz diferença na hora que a gente ora. E segundo, um outro atributo de Deus que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar e a gente parou para estudar essa semana é que Deus é um Deus moral. O que é ser um Deus moral? Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que tudo vê, Ele é o Deus que sabe tudo. Mas por ser um Deus moral, significa que Ele guia as suas ações por um conjunto de regras, costumes e valores que já foram estabelecidos. Do que eu estou falando? Eu estou falando da guerra cósmica, eu estou falando do grande conflito. A gente vê o atributo de Deus no relacionamento com Abraão, com Moisés, nas formas como eles falavam, negociavam, pediam a Deus. E pediam mais, e negociavam como um verdadeiro amigo. E Deus é o dono do universo? Sim, Ele é. Mas o nosso universo foi invadido. E a gente tem um novo príncipe, que é o príncipe desse mundo, o príncipe das trevas. Aí você pega esses atributos de Deus que a gente pouco fala, o relacionamento, a parte relacional de Deus. Aí você pega o atributo moral de Deus. E você coloca nesse nosso cenário cósmico que a gente vive. E a gente começa a entender que Deus, por causa dessa guerra e desse julgamento que acontece hoje, Ele é impossibilitado de fazer todo o bem, de usar todo o poder que Ele quer, de usar toda a bondade que Ele quer para atuar na sua vida. Ele não pode, porque Ele está seguindo as regras dessa guerra cósmica. E o que habilita o poder de Deus? A oração. E é por isso que a oração, meus irmãos, é
tão fundamental na nossa vida aqui nessa terra. Pessoas, testemunhos foram convertidas porque alguém orava por outra pessoa. Rotas foram mudadas, histórias foram mudadas porque Deus recebeu a permissão nossa, da nossa liberdade de atuar na vida de alguém. Tem uma frase que eu sempre repito com as crianças. Eu tenho um notes no meu celular que é de frases que eu gostaria que meus filhos aprendessem e decorassem. E uma delas eles vão saber falar agora. A oração ativa o poder de Deus. Na verdade, eu mudei a palavra ativa. A oração habilita o poder de Deus. Deus tem todo o poder para fazer tudo na sua vida se for da vontade dele. Contudo, é necessário que a gente peça, é necessário que a gente o busque. E se Jesus não orasse enquanto ele estava aqui na terra? Ellen White escreveu: o Salvador não confiava em sua natureza humana, não iniciava seus deveres, nem enfrentava suas provas sem antes buscar o auxílio do seu Pai pela oração. E no Desejado de Todas as Nações ela fala: sem a oração, não poderia ter suportado o peso que repousava sobre ele. Quanto mais nós precisamos desse poder que vem do céu. Meio-dia e 10. Vamos abrir nossa Bíblia ou vamos comentar umas... Vamos abrir nossa Bíblia, porque abrir a Bíblia é a melhor parte da mensagem. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 18, 20. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Aqui nessa parte da Bíblia, Gênesis 18, 20, é ali a história de Sodoma e Gomorra. Ali fala a partir do verso 20, disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. E a partir dali, então, Abraão e o Senhor e Deus começam essa conversa, né? Sobre dos 50, dos 50 justos se encontram ali, o Senhor salvaria aquela terra e começa aquela conversa. E é uma parte muito interessante dessa história, que eu acho muito, muito intrigante, é a flexibilidade de Deus nessa conversa, né? Abraão apresentando, argumentando diante de Deus e intercedendo por as pessoas ali dentro. Com essa história de Abraão, a gente vê, né, o atributo relacional de Deus, como ele é uma pessoa que a gente pode approach, um Deus que a gente pode approach, que a gente pode pedir de novo e que a gente pode argumentar de certa forma. E também a gente vê que uma oração, um pedido, uma oração quando tem pedido, quando tem arrependimento, quando tem intercessão, Deus pode mudar, sim, o curso da sua vida, do seu dia. Eu lembro que quando eu era mais nova eu falava assim: não, a oração não muda meu dia, a oração muda a mim. Mas hoje eu já me corrigi e hoje eu já acredito em algo diferente. A oração muda o dia sim, a oração muda a sua rota, ela muda a forma. Em diversos momentos da Bíblia a gente pode ver Davi, quando o povo estava sofrendo uma praga, Davi orou, Deus retirou a praga. Né? Aqui em Sodoma e Gomorra, infelizmente, o final não foi como Deus queria ou como Abraão queria por causa do povo. Mas foi negociado esse pedido foi negociado até o ponto de terem poucas pessoas e Deus salvaria uma cidade inteira por causa de poucas pessoas. E Deus estava pronto para fazer isso. Teve um dia que Deus mudou nossa rota, literalmente. A gente estava viajando de RV pelo Colorado, com pressa, com planos de chegar em um local. E Deus falou assim: só um minutinho. E naquele momento da nossa jornada, a gente estava num momento espiritual onde a gente buscava e orava para Deus assim:
Senhor, nos mande apontamentos divinos, divine appointments, para a gente ter a mesma maneira como a gente viveu naqueles dias anteriores, e semanas e meses atrás, a gente gostaria de viver experiências com Deus e ver como a gente pode ser usado nas mãos de Deus. E o pastor Pavel Goya, conhecido por vários nesse tópico, fala sobre isso. E muitas vezes você ora e você espera. E você está pronto, você é um veículo, um instrumento nas mãos de Deus. E muitas vezes você espera um bom tempo. Às vezes aparece uma oportunidade de testemunho. E no nosso caso foi uma jornada, alguns meses esperando. E aconteceu uma coisa especificamente que, para mim, foi um marco espiritual nessa jornada que a gente viveu. Mas antes de eu contar especificamente essa história, eu preciso dar um pouquinho do contexto. A gente teve um problema com o nosso primeiro motorhome. A gente voltou de férias, vou resumir essa parte. Foi um trauma em relação a ratos que invadiram o nosso motorhome. Então a gente passou por esse trauma no primeiro motorhome, depois a gente pensou em desistir. Eu e a Ellen não sentimos que era hora de desistir, a gente voltou para viajar, trocamos de motorhome e continuamos as viagens. Mas aquele trauma ficou, ok? E aí, nesse específico momento da nossa história, já com o segundo motorhome, no segundo ano já viajando, a gente estava no estado do Colorado e a gente estava saindo, foi de férias, fomos fazer uma viagem a trabalho por 2 semanas, voltamos todos juntos para o motorhome e seguimos a viagem. E nessa viagem, seguindo, a gente estava dirigindo e aí apareceu um rato durante a dirigida. Ele estava dirigindo e apareceu um bichinho ali. A lição é, se você tem um RV, você não pode deixar ele parado, porque os ratos vão achar que é para eles. Naquele momento, os traumas voltaram com tudo. A Ellen falou assim, não viajo mais. Acabou. Aqui acaba a nossa jornada. A gente vai terminar aqui, e aí eu ali dirigindo, o ratinho lá atrás andando, as crianças chorando, e aí todo mundo desesperado, aquele caos, a Ellen em cima da cadeira, assim, não quero botar o pé no chão. E aí a gente dirigindo, eu falei, amor, pega a direção. A Aurora chorando porque o ratinho era muito bonitinho, ela não queria que matasse. Era ratinho de montanha, era limpinho. O Zé chorando porque vendo a Aurora estava chorando, não sabia o que estava acontecendo, estava chorando também. Um caos. Aí eu pedi, amor, dirige. Ela nunca tinha dirigido, não podia parar. A gente estava num comboio assim, de um lugar A a B até terminar esse período. Aí ele pegou a direção, falei, não acelere. Ela acelerava de nervosa assim. Falei, se acalma. Aí eu tentando achar com uma vassoura para pegar o ratinho. Foi um caos. Tá? Aí a gente terminou essa jornada, a gente finalmente terminou esse período, esse comboio, a gente estacionou. E aí a gente conversou, a gente teve um momento para respirar. Falou, vamos até daqui 1 hora a gente chega no nosso acampamento e aí eu vou limpar isso aqui tudo e eu vou achar esse rato. E aí a gente parou no acampamento, chegou no acampamento, eu tirei tudo do motorhome, eu tirei com a tarde off, tirei absolutamente tudo, limpei tudo e não achei o rato. Não achei. O bendito do rato. Aí eu falei, amor, você pega as crianças, vai pra cidade, vai fazer alguma coisa, deixa eu virar aqui. Aí eu liguei, falei no telefone com ela mais ou menos à tarde, eu falei assim, como é que você tá? Vamos parar ou não? E ela falou assim, essa decisão é sua. Ora Deus. Eu achei que ia ser fácil pra mim. Eu achei que ela ia falar, não, vamos parar. Eu falei, tá bom, vamos parar. Mas ela voltou pra mim e falou assim, essa decisão é sua. Você é o nosso sacerdote, ora Deus e decida. Eu falei, ok. Depois de limpar, não achar nada, era 9 horas da noite, eu ajoelhei e eu não sentia no meu coração que tinha que parar. Eu não sentia no meu coração que tinha que parar, mas era muito traumático o que a gente viveu anteriormente e a gente estava vivendo isso de novo. E chegou no limite. E eu orei para Deus, era 9 horas da noite, eu orei para Deus, eu falei, amor, pega no Home Depot umas ratoeiras e traz para mim. 9 horas da noite eu botei todas as ratoeiras e orei para Deus e falei, Deus, a gente sabe que pegar rato demora. E eu orei para ele e disse, Deus, eu não consigo fazer essa decisão sozinha. Eu não consigo. Eu estava num limite emocional. E eu simplesmente entreguei para Deus. Eu falei assim, Deus, eu não consigo fazer essa decisão. É muito difícil para mim. Eu sinto que eu não devo parar, mas talvez seja a hora de parar. E eu estava muito overwhelmed. E eu botei na mão de Deus e falei assim, são 9 horas da noite. Já tinha pego um hotel para as crianças. São 9 horas da noite, as ratoeiras estão todas montadas. 5 ratoeiras. Se o senhor quer que a gente pare, que a gente não pegue o rato.
até amanhã. Mas se o senhor quer que a gente continue viajando, vou fazer um acordo com o senhor. Eu falei, até meia-noite. Eu vou voltar aqui meia-noite. Das 9 à meia-noite, são 3 horas. Que a gente consiga pegar esse rato. Eu já tinha passado por muito rato. Aí eu falei, muito impossível. Não vai pegar esse rato. Esse rato está escondidinho aí por 3 horas, ele vai ficar quietinho. E aí, fui pro hotel, a gente orava a cada 30 minutos, a gente estava pedindo a Deus por uma intervenção. E a gente voltou. Eu voltei meia-noite. Cada meia hora a gente estava orando nessas 3 horas. Eu voltei. E eu fui chequei a primeira ratoeira, nada. A segunda ratoeira, nada. A terceira ratoeira. Quando eu abri a quarta ratoeira, estava lá. O rato estava lá. Eu ajoelhei, chorei, falei, Deus, ok, a mensagem está clara. Por que isso é importante? Guarda esse momento que agora a gente vai chegar na parte principal da história. Só foi só um detalhe. Porque nos atrasou. Atrasou. Nesse período todo, nosso motorhome tinha um engine light. Estava ligado aquele coisa do engine light que precisava fazer algum tipo de reparo. No passado, a gente já teve muitas vezes esse problema. O engine light ficava ali, a gente ia no mecânico, ele fazia o reparo e o engine light ia embora. Como qualquer outro carro, certo? O engine light estava lá. Já fazia alguns meses que estava lá. Eu estava agendando um reparo. E aí, nesse momento, a gente falou assim, ok, vamos continuar. Esse é o nosso plano. Mantemos o cronograma. Já tinha agendado, fazia 2 semanas, o reparo nesse local. E a gente entrou no RV no dia seguinte e seguimos a nossa viagem. Nós estávamos em Utah. Colorado. Aí chegamos no reparo. Essa é a parte muito interessante. Eu estacionei, parei o motorhome no lugar, na Cummins, que é onde faz os reparos de RV. O engine light, ele simplesmente apagou. Eu parei o motorhome, ele apagou. Eu falei, isso não aconteceu antes. Como assim apagou? Antes de desligar. Não era nem tipo você desligou e voltou a desligar. Não, eu parei, ele apagou. Falei, que estranho. Já estamos aqui, já está marcado, demora semanas para marcar, vamos fazer o teste para ver se está tudo bem. A nossa casa, enfim. Deixamos lá, fizemos o teste, passaram lá $800 para fazer o teste. É tudo caro no mundo de RV. Aí lá, fez o teste completo, do ponto a ponto. Não tinha nada errado com o motorhome. Nada. Achei estranho, né? Ali saiu com as crianças, eu passei o dia lá, isso era de manhã, passei o dia lá, trabalhando de lá mesmo. E no final do dia a gente pegou o motorhome, pegou o relatório, não tinha nenhum problema com o motorhome. A gente estava tentando entender por quê. O que tinha acontecido? Estava tudo muito misterioso, muito estranho. Aí a gente pegou, 5 horas da tarde, fechou o escritório, a gente foi, vamos entrar no motorhome, conseguir viagem. Fomos entrar no motorhome, ligamos o motorhome, tudo certo, o ar-condicionado não ligava. E para quem sabe, quando você viaja dentro do motorhome, quando é muito grande, era no verão, era um forno, não é impossível viajar, era mais de 100 graus Fahrenheit dentro do motorhome. Como estava desligado, a gente estava stuck de novo. Falou assim, agora o que a gente faz? A oficina já tinha fechado, já tinha todo mundo indo embora, e a gente simplesmente sentou no sidewalk e a gente orou. Falou assim, Deus, nos ajude a resolver esse problema. Fui tentar resolver por conta, não consegui achar o problema. Depois de orarmos, chegou uma van. Uma van chegou e falou assim, tá aí o anjo. O anjo chegou, a van da própria empresa que estava provavelmente voltando para devolver o veículo e iria pegar o seu carro e iria embora. Nessa hora a gente falou assim, você é um anjo, muito obrigado por estar aqui. A gente acabou de fazer um check-up completo, não tinha nada errado, mas agora o ar-condicionado não está ligando. Tem algum problema com o gerador, a gente não sabe o que é. E aí ele falou assim, a gente já falou para ele, a gente estava orando para alguém vir nos ajudar. E ele respondeu, eu também estava orando para poder ajudar alguém. Falou, ok, bênção. E aí ele veio, abriu o gerador, olhou, funcionando. Resolveu em 5 minutos, para quem sabe, né? E aí ele foi lá, resolveu o problema, já voltou a funcionar, a gente agradeceu, a gente estava muito feliz. Falou assim, não, deixa a gente pagar você. Eu falei, não, eu orei para Deus mandar alguém para mim poder ajudar também hoje. E aí a gente parou, depois esse momento aconteceu rápido, a Ellen falou assim, nós estamos aqui por causa dele. Eu falei, ok. Vá lá pegar uns livros que a gente tem missionários e vamos dar para esse rapaz. E aí eu fui lá dentro do carro, peguei 2 materiais, o Steps to Christ,
e O Caminho a Cristo, e mais um outro material, acho que foi o Desejado. E aí a gente ficou do lado de fora esperando ele sair. E aí, essa é a parte muito chocante da história. A gente passou uns 20 minutos, finalmente ele saiu com o carro dele, pessoal, eu pedi para conversar com ele. E ele abaixou o vidro, e eu falei para ele, o nome dele era Payson. Eu falei, eu não sei o porquê que você está aqui hoje, mas eu tenho certeza que Deus mandou você aqui. E eu tenho certeza que alguma coisa desse encontro, ele é divino. E aí foi uma coisa, quando ele falou, que tipo assim, ele foi muito, muito forte. Ele falou assim, eu também tenho certeza que foi divino esse encontro, porque eu estava orando para Deus se mostrar na minha vida que Ele é verdadeiro. Ele perdeu a irmã dele fazia 2 semanas por suicídio, de 22 anos. E ele estava struggling com Deus. Ele não sabia se Deus existia, se Deus estava com ele naquele momento. E foi quando ele falou para mim isso, e aí eu já me emocionei naquele momento. E, for the record, eu não choro. Eu não choro, né? Nem no nosso casamento. Nem no casamento, gente. Eu não choro. E naquele momento, eu me senti tão um pecador sendo usado por Deus. E ter o privilégio de ser colocado naquele momento. Eu não tinha dúvida que eu estava ali por causa de Deus. Eu não tinha dúvida nenhuma. Aquele rapaz queria comprovar a existência de Deus. E Deus colocou a gente, e a gente estava naquele momento. E quando eu dei para ele o Steps to Christ, ele olhou para o Steps to Christ e falou assim, eu estava procurando esse livro. Eu já tenho o Steps, ele falou alguma coisa lá, e eu estava procurando esse livro. E eu falei, uou, que bênção. E então, naquele momento, ele teve a comprovação pessoal dele. Eu tive a minha comprovação que Deus estava nos usando naquele momento. A gente orou junto. 2 marmanjos que não queria chorar, a gente estava bem emocionado. E depois daquele momento, a gente se despediu, ele foi embora. E eu só conseguia pensar e chorava e falava com as crianças, com ela, e falei assim, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus, diante dos nossos erros, das nossas falhas, Deus ainda quer nos usar. E eu nunca vou esquecer essa história, porque foi ali onde Deus nos falou. Eu não quero perfeição de vocês. Eu só quero que vocês sejam prontos, eu quero que vocês sejam instrumentos nas minhas mãos. E foi essa história que mudou a nossa jornada. Naquela época, a gente estava orando muito pelo derramamento do Espírito na nossa vida, na nossa família, e sempre quando a gente saía, a gente pedia a Deus por divine appointments. A gente teve outras histórias também, mas essa foi muito marcante para a gente. Só que tem vezes que a gente ora por divine appointments e parece que a nossa oração não sai do teto, né? Às vezes nosso sentimento tá errado, mas às vezes ele está certo. Vocês acham que existe alguma coisa que enfraquece nossas orações? Biblicamente? Tem como nossa oração ficar mais forte, mais fraca? Mais potente, menos potente? A gente estava lendo um livro essa semana, até em preparo para o dia de hoje, do autor, de um professor da Andrew, chamado John Peckham. Ele tem um livro chamado Why We Pray. Não sei se vocês já conhecem esse livro. Ele é um estudioso, um filósofo e theologian, né? Um teólogo. E ele faz um estudo bem extenso sobre a oração na Bíblia, né? Por que a gente ora, essas perguntas que a gente tem. E ele também toca no assunto das orações fracas, entre aspas. E ele explica nesse livro que por causa da nossa guerra cósmica, desse julgamento cósmico que a gente vive, o grande conflito, a guerra do bem e do mal, como toda guerra, e agora a gente vive também num momento de guerras, a gente sabe que as guerras têm regras, né, para se seguirem. E por causa dessas regras, a gente também precisa comply com algumas regras, para mostrar de que lado da guerra que a gente está. We don't get to make the rules. Quando a gente nasce nesse cenário cósmico, quando a gente nasce no grande conflito, a gente não faz regras. A gente obedece regras. A gente escolhe quais regras a gente vai seguir.
E isso é um problema muito sério nosso, do nosso coração humano. Todo mundo lida com orgulho, com a tentação do orgulho. E a primeira coisa que a gente faz é fazer nossas próprias regras. E a gente precisa ter humildade de entender que as regras não somos nós que fazemos. Elas existem nesse conflito cósmico e a gente escolhe segui-las ou não. John Peckham, ele dá uma lista das orações da Bíblia que foram respondidas, de oito características dessas orações que foram altamente respondidas na Bíblia, como de Ana, como de Abraão, como de Moisés, como de Davi, Salomão, todos eles, né? Muitos exemplos de orações lindas na Bíblia, Jó. E esses oito fórmulas, digamos assim, fórmula da oração, que não coloca a oração dentro de uma caixinha, mas nos dá clareza sobre aspectos desse instrumento tão poderoso que a gente tem a nosso favor no grande conflito. O primeiro deles é orar com relacionamento, com intenção, quando a gente tem um relacionamento profundo com Deus. Segundo, é em contrição, com arrependimento pelos nossos pecados. 3, orar em obediência, saber que a gente está fazendo, não perfeição, não saber que a gente está arrasando, que a gente é perfeito, que, né? Mas sabendo que a gente não tem um pecado acariciado, que a gente não está insistindo em alguma coisa que Deus quer que a gente se liberte, que Deus quer que a gente mude. 4, oração em fé. 5, com as motivações certas. 6, continuamente, insistentemente. 7, orar com gratidão. E 8, orar de acordo com a vontade de Deus. Agora, se você pega essa lista assim, né, de coisas, de atributos, né, de características que as pessoas na Bíblia oraram e tiveram suas orações respondidas, e virar, o que seria o contrário disso? Orar sem relacionamento profundo com Deus, orar sem arrependimento pelos nossos pecados, orar sem obediência dos mandamentos de Deus, obediência voluntária, né? Desobediência voluntária. Eu estou escolhendo não seguir esse mandamento de Deus. Orar sem fé, orar por motivações egoístas, porque você quer sua riqueza, porque você quer se estar bem. Orar uma vez aqui, outra vez ali. Orar sem gratidão e orar sem pedir a vontade de Deus. Isaías 59, 2, se vocês tiverem sua Bíblia, fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Existe uma separação imensa entre nós e Deus quando a gente está escolhendo uma vida em pecado. Numa outro verso, ainda forte, Provérbios 28, 9 fala: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ellen White, ela tem uma citação que ela fala o seguinte: se mantivermos iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado de maneira consciente, o Senhor não nos ouvirá. Mas a oração que vem do coração arrependido e contrito será sempre aceita. Quando todas as faltas conhecidas forem corrigidas, podemos acreditar que Deus responderá os nossos pedidos. Isaías 1, 15 e 16 também fala, Deus falando: quando vocês estenderem a mão em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem suas orações, não os escutarei. Suas mãos estão sujas de sangue. E depois ele fala: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista e para de fazer o mal. A gente fez uma lição da Escola Sabatina sobre o Êxodo, né? Faz alguns meses, não faz um ano ainda. Foi uma lição muito linda. E lá o autor, que também é um professor da Andrews, ele escreveu numa das lições os 10 princípios por trás dos 10 mandamentos. Então, quando a gente vai fazer uma oração, e aqui fica o convite para nós, para vocês, pesquisa o teu coração, né? A palavra é investiga o teu coração. Quando a gente fala da lei de Deus, a gente fala dos princípios que estão para a lei de Deus. E eu fiz esses cards para mim, que eu carrego comigo em todo lugar, sobre os princípios da lei de Deus. Então, vou dividir com vocês agora. Número 1. Eu estou honrando e reverenciando a Deus e dando a Ele o primeiro e mais elevado lugar em todas as situações da minha vida? Não fazer isso é não cumprir a lei de Deus.
Eu estou honrando e preservando a posição exclusiva de Deus e não estou substituindo por algum ídolo de qualquer forma, físico, simbólico, espiritual. E hoje em dia, nosso celular, esporte, nossas afeições mais puras pertencem ao Senhor. Estou reverenciando o nome de Deus, seu caráter e reputação, mandamento número 3. Mandamento número 4, estou honrando o seu dia de descanso, sábado. Número 5, estou respeitando meus pais. 6, estou respeitando a vida. 7, estou respeitando o meu casamento, o casamento dos outros. 8, estou respeitando a propriedade das pessoas, estou respeitando a reputação. 10, estou respeitando a mim mesmo para que nenhum desejo egoísta manche o meu caráter. Essas são perguntas e formas que a gente tem de acesso, né, a nossa obediência e a nossa devoção a Deus. Mas uma das coisas que a gente pode fazer é fazer aquela oração extremamente maravilhosa e perigosa que Davi fez. Sonda-me e conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes a gente está lutando com coisas que a gente nem está vendo. E quando a gente faz essa oração perigosa e maravilhosa, quando a gente fala, Deus, me mostra, Ele vai mostrar. O pastor Bulhão fala assim, se a gente está com dificuldade de se arrepender, a gente pode orar a Deus por ajudar a gente a se arrepender. O importante é a gente estar em constante observação, em constante investigação daquilo onde a gente está falling short na nossa obediência com Deus. Agora, e se a gente está alinhado com Deus? E se a gente tem todos esses 8 maravilhosos atributos, a gente tem fé, a gente tem obediência, né, na nossa capacidade, né, não está fazendo assim com aquela vontade realmente de contra, se a gente tem arrependimento. E se Deus disser não? Jesus teve uma oração não respondida. Ele orou no Getsemane, Senhor, passa de mim este cálice. E Deus não respondeu a sua oração. E graças a Deus, para nós, que Deus não respondeu essa oração para Jesus. Existem motivos visíveis e invisíveis aos nossos olhos pelos quais Deus responde sim ou não pela nossa oração. A gente pode voltar a uma lição muito básica que todo mundo aqui já aprendeu, que a gente sempre os nossos filhos, a gente aprende pequeno, a gente cresce com eles. Deus tem 3 formas de responder a oração. Sim, não e espera um pouco. E isso nos faz ter uma certeza. Nem todas as orações são concedidas, mas todas as orações são ouvidas. Todas as orações Deus ouve, e a vontade de Deus deve ser a palavra final. No livro de Peckham, que eu mencionei, ele tem uma citação que fala assim, a oração não é apenas uma comunicação devocional. Ela pode desempenhar, sim, um papel real em como Deus atua em um mundo onde existem liberdade genuína, oposição espiritual e compromissos divinos de natureza pactual. A oração muda rotas. Ela não só muda a gente, ela muda a nossa vida. Ela muda a vida daqueles que a gente ama, a vida dos nossos filhos. Ela pode mudar situações do mundo. Ela pode mudar a história. Quando Jesus orou, passa de mim este cálice, ele não terminou sua oração aí. Como que ele terminou? Contudo, que seja feito como o Senhor quer e não como tu queres. A oração não é torcer o braço de Deus para ele fazer alguma coisa por nós. As regras da guerra cósmica existem e nós não fazemos as regras, nós as seguimos. E as regras que a gente segue vão dizer para o universo qual time que a gente está decidindo lutar. A fama de Deus está em xeque para o universo nesse momento. O universo todo está observando. A gente é muito egoísta se a gente pensar só aqui no nosso mundinho. O caráter de Deus está em xeque perante o universo, perante os outros mundos, perante os anjos bons e perante os anjos maus. E as nossas escolhas, da forma como a gente segue nossa vida, vai dizer em que time estamos e vai habilitar e empoderar a nossa oração perante o universo para Deus agir na nossa vida. A gente fala que isso daqui não importa, né? Deus vê meu coração, como a Anne falou mais cedo. Deus é amor, né? Fala-se tanto do amor de Deus e Deus tem todos os outros atributos, né? Deus não se importa como eu fill in the blank.
Mas Deus se importa. O universo está vendo. E tudo está sendo accounted for no grande tribunal que a gente está. Viver neste mundo é escolher o nosso time e jogar com as cartas que temos. Nossa guerra não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades, é contra anjos, é contra demônios. E para isso, o nosso segredo é usar a armadura de Deus. Você tem Efésios, baby? Vamos ler junto? Efésios 6, 11 e 12. Já está aqui na tela. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós não fazemos regras, nós seguimos regras, e a gente tem que usar as cartas que a gente tem. Que os nossos corações e nossas vidas possam ser transformadas, que as nossas orações podem se tornar mais poderosas, que agora a gente, relembrando disso, a gente possa ter mais intencionalidade, mais vontade de orar, que Deus pode realmente mudar a rota das nossas vidas, da sua vida, da vida dos nossos filhos, de quem a gente ama. E que, acima de tudo, no final de cada oração, a gente possa entregar a Deus a decisão final, na mão daquele que tudo sabe, na mão daquele que tudo vê, na mão daquele que tudo ouve, tudo pode fazer. Amém. Finalize com oração. Ok, vamos orar juntos então. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um sábado que temos oportunidade de já congregarmos juntos e aprendermos mais a sua palavra. Nós queremos nessa manhã orar assim como encontramos lá no Salmo de Davi, que diz: sonda-me, ó Deus, o meu coração, e prova-me e conhece os meus pensamentos. Senhor, que o Senhor possa guiar os nossos pensamentos, para que possamos pedir perdão das nossas iniquidades, dos nossos pecados, para que tudo que está nos afastando de Ti possa ser removido da nossa vida. Fique com essa igreja, que ela continue prosperando nos Teus caminhos, na Tua palavra, e que o Senhor use essa igreja poderosamente na missão que o Senhor tem para ela. Fique conosco neste sábado, que possa ser um sábado feliz na Tua presença e no Teu cuidado, na Tua proteção, e que possamos aceitar essa mensagem e guiar a nossa vida, nossos pensamentos, nossas ações, nosso estilo de vida. Fique conosco, pedimos a Tua bênção e proteção neste dia, em nome de Jesus.